Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para a nossa reflexão de hoje. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Astrid Godoy, da Sociedade Espírita Esperança de Gramado. Eu queria, então, agradecer a presença de cada um de vocês e também agradecer o convite da casa por estar me proporcionando essa oportunidade de estar aqui com vocês, de trocar esse conhecimento, com a nossa reflexão de hoje. E o assunto que a gente vai trabalhar vai ser evangelização versus vida social. Mas então, antes de a gente entrar no nosso assunto propriamente dito, eu gostaria de fazer então uma leitura para a gente se harmonizar e logo depois a gente faz a nossa oração de início. E essa leitura, ela é do livro Sublime Sementeira, que fala sobre evangelização espírita infanto-juvenil. E esse trechinho aqui é a resposta de uma pergunta que foi feita numa entrevista com o Espírito Áureo, né? E que esse livro é formado por várias entrevistas. E nessa pergunta aqui é dito o seguinte: qual a melhor mensagem a ser transmitida ao jovem espírita de hoje, às voltas com um contexto social e cultural eivado de contradições e no qual se observa a acentuada inversão de valores morais? Aí o Espírito responde o seguinte: nos tempos atuais, talvez mais do que noutros, a reencarnação de novos lidadores do Cristo representa para eles a chegada ao campo de batalha, onde devem agora aplicar as suas melhores energias em prol do bem maior para toda a humanidade. Nenhum desses voluntários tarefeiros chega sem propósito a uma casa espírita, nem recebe desde a infância ou em plena juventude corporal a mensagem viva de Jesus. Defrontam-se no mundo com um contexto sociocultural eivado de contradições e de inversão de valores morais, mas devem lembrar-se de que o seu compromisso é exatamente de agir e cooperar para o fim de tais contradições e para a vitória definitiva dos verdadeiros valores do espírito e da vida. Que sejam felizes em suas dignificantes tarefas, são nossos melhores votos, para que possam regressar um dia aos nossos pagos espirituais, coroados pela luz do legítimo triunfo na condição de lídimos heróis do exército do amor. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos a Deus, pedir à espiritualidade que nos acompanhe na exposição de hoje, para que a gente momentaneamente esqueça as atribulações do dia a dia, as coisas que nós estamos enfrentando na nossa vida, para focar as nossas atenções especificamente a esse momento, em que a gente vai aprender mais sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus, coisas que a gente vai poder usar na nossa vida para ser pessoas melhores, para ajudar as pessoas à nossa volta e, aos poucos, ir galgando degraus, realizando a nossa reforma íntima. Então, humildemente, nós pedimos permissão para iniciar os trabalhos de hoje. Que assim seja. Muito bem, gente. Então, o assunto evangelização versus vida social. Por que a gente fala assim versus, né? Evangelização versus vida social? Porque muitas vezes durante o nosso dia a dia, a gente se depara com alguns dilemas, né? Que a gente precisa resolver, digamos assim. Porque lá na evangelização, né, a gente viu determinadas coisas dentro da doutrina espírita, nós aprendemos coisas que não acontecem exatamente lá na nossa vida, né, na nossa vida social. A gente vê as pessoas fazendo coisas na sociedade que são aceitas, né, que as pessoas enxergam como normais, como tudo certo, mas na doutrina espírita a gente aprende que aquilo não é bem assim, que aquilo está errado, né, que não é a maneira correta de agir. E muitas vezes a gente fica nessa luta interna, né, do que fazer, porque
Poxa, na sociedade eu vejo que as pessoas fazem tais coisas, mas lá na doutrina espírita eu aprendi que isso é errado. Então, o que fazer nesse momento? A gente fica, nesse exame de consciência ali. Muito bem, então por isso, esse embate ali entre a evangelização e entre a vida social. Mas antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, é muito importante que a gente entenda o que é a evangelização. E começando assim pelo significado da palavra em si mesmo, pegando lá no dicionário o significado da palavra, é o seguinte: ato, processo ou efeito de se difundir doutrina, sistema ou conjunto de ideias. E é claro que no nosso caso, esse ato, de difundir a doutrina espírita, e as ideias de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então, essa é a nossa evangelização, aquele momento em que a gente pode aprender mais sobre o espiritismo, sobre o que o mestre nos ensinou e nos passou, E a evangelização, ela vai nos ajudar no nosso dia a dia, a gente enfrentar as dificuldades, enfrentar as provas, a gente entender, o porquê que a gente tem que passar por determinada coisa, por que a gente tem que enfrentar tais coisas, qual o motivo da gente estar aqui e qual o nosso objetivo, nessa reencarnação. E falando nisso, em qual é o nosso objetivo, já esse primeiro trecho, ele pode ser relacionado com uma questão do Livro dos Espíritos, e a gente pode fazer um link bem interessante ali no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, no tópicozinho Objetivo da Encarnação. E na questão 132, Kardec pergunta o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E o espírito responde: Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Só essa frase aí a gente já consegue relacionar com a evangelização. Se o nosso objetivo da gente estar aqui nessa encarnação, então, é a gente se melhorar, a gente evoluir, chegar à perfeição algum dia, a evangelização é uma ferramenta que vai nos ajudar nesse processo. E desde o início, porque a evangelização, claro, ela começa ali na infância, na infância, aí depois na juventude, mas também na vida adulta. A evangelização é a evangelização do nosso espírito. Então, ela está disponível em todas as etapas da nossa vida, E é algo que a doutrina espírita nos proporciona. O que seria, então, a evangelização na vida adulta, Todos os trabalhos que estão disponíveis na casa, que nem o ESG, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o MEP, que é o estudo mediúnico, o AFA, o estudo da família, e daí para crianças e para jovens, adolescentes, ali na juventude, o AIJ, que é a área da infância e da juventude. Mas essa evangelização, ela tá ali disponível pra gente. E se a gente for voltar lá 2000 anos atrás, Jesus já evangelizava também, lá na casa dos seus discípulos, dos apóstolos. Jesus ensinava as pessoas e ensinava sem distinção para todos aqueles que quisessem ouvir. Ele passava aqueles lindos ensinamentos belíssimos que até hoje, a gente está tentando entendê-los, está lutando para compreender e para botar em prática. Muito bem, sabendo então o que é a evangelização, a gente começa a se perguntar, bom, como é que a evangelização, então, ela se relaciona com a nossa vida social? No momento em que a gente começa a evangelizar o nosso espírito, aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a doutrina espírita, a gente passa a mudar a forma como a gente pensa, como a gente encara as coisas que acontecem na nossa vida e, consequentemente, a maneira como a gente vai agir diante disso, E acaba impactando também nas relações que a gente tem com os nossos amigos, com nossos familiares, com as pessoas que estão à nossa volta. Mas, acima de tudo, a evangelização, ela nos ajuda, então, a gente mudar a maneira como a gente encara, então, essas convenções sociais, que a gente vê, relacionando ali com a nossa vida social. E aí a gente começa a se questionar muitas vezes,
Porque lá na nossa vida, lá perante a sociedade materialista, tem muitas coisas que a gente aprende na evangelização que estão erradas, mas que na sociedade são tratadas como corretas, como certas, né, ou aceitáveis e normais. Vamos dar um exemplo, né, falando da questão do jovem mesmo, né, na idade ali, na juventude. Poxa, perante a sociedade, né, perante os outros, os meus amigos, eu vejo que eles bebem bebida alcoólica, eles usam drogas, sexo promíscuo e fazem festa, não estão muito preocupados com o seu lado espiritual, com a sua religiosidade, né? E perante a sociedade, isso é aceito, tanto jovem como as pessoas adultas, né? E esse tipo de comportamento ele é considerado como normal. Mas lá na evangelização eu aprendi que isso está errado, que isso não é o correto. Então eu fico nesse embate, né? Principalmente ali na idade da adolescência, em que a gente tá construindo o nosso caráter, a gente tá se descobrindo e tá muito querendo ser aceito dentro de um círculo social. E aí a gente precisa começar a fazer esse exame de consciência. Isso também se relaciona com aquela frase de Paulo, né, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, que ele diz assim, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, isso que a gente vê na nossa sociedade em várias situações, isso é permitido pra gente. Só que aí cabe a nós, a gente passar essas ações, essas atitudes pelo crivo da moral, que vai se relacionar diretamente com aquilo que a gente aprende dentro da doutrina espírita e na evangelização. E por que, né, vamos pegar um pouquinho do contexto em que Paulo disse isso, né, a gente já sabe, né, da questão das 13 revelações, né, a primeira revelação, Moisés, na época em que Moisés trouxe seus ensinamentos para aquele povo, que era um povo muito endurecido, ele primeiro trouxe a ideia, né, de um Deus punitivo, mas ele primeiramente trouxe a ideia de um Deus único, que até então aquele povo era politeísta, né, acreditava em vários deuses. Aí Moisés trazendo a ideia de um Deus único e punitivo, que iria, né, nos castigar se a gente fizesse alguma coisa de errado. E aquela doutrina ali, aquelas crenças, elas eram cheias de proibições, né, os 10 mandamentos ali, porque realmente era isso que aquele povo naquela época precisava. Não pode isso, não pode aquilo, né, porque se tu fizer isso, vai te acontecer tal coisa, Deus vai te punir, vai te castigar, né? E tinha essa questão ali que ele passou para aquele povo. Muito bem, aí passou um tempo, né? A segunda revelação veio Jesus com os seus ensinamentos e já trouxe a ideia de um Deus um pouquinho diferente, né? Não mais um Deus punitivo, mas um Deus amoroso, nosso Pai. E nesse momento em que Jesus trouxe essa nova ideia de Deus, ele também trouxe uma ideia diferente diante dessas proibições, que não era bem assim. Não é que é proibido isso, é proibido aquilo. Não, a gente pode fazer essas coisas, só que a gente vai ter que encarar as consequências disso depois, né? Em algum momento a gente vai ter que responder por tudo aquilo que a gente fez. Então cabe a nós, né, perante o nosso livre-arbítrio, a gente fazer a escolha certa. Mas, né, os coríntios, ali a carta de Paulo aos Coríntios entenderam isso como uma liberação, né? Não, então tá liberado. Se eu sou cristão, eu posso fazer tudo que nada vai me acontecer. Só que aí seria um retrocesso, né? A gente voltar lá antes ainda da época de Moisés, né? Do olho por olho, dente por dente. Eu podia fazer o que eu quisesse, né? Que não existia, assim, essa questão, né? Das leis de Deus, lei de causa e efeito, né? E aí Paulo trouxe essa reflexão, né? Bom, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E até hoje a gente precisa fazer essa reflexão e pensar, não é que é proibido dentro da doutrina espírita, né, eu beber bebida de álcool, ou não é proibido eu usar drogas ou fazer sexo promíscuo, eu posso fazer essas coisas, só que cabe a mim decidir, né, se isso é certo ou se isso é errado, com base naquilo que eu aprendo dentro da doutrina espírita. E aí, a evangelização, ela vai ajudar o jovem a entender isso e a passar essas atitudes pelo crivo da moral, né, pra gente conseguir fazer a coisa certa, né, tomar a decisão certa diante disso.
E nesse momento é que a gente passa a refletir sobre o conceito de conciliar a evangelização com a nossa vida social, para que os dois estejam unidos e não a gente separar uma coisa da outra, porque aí não adianta, né? Dentro da casa espírita, ali é tudo maravilhoso, né? O ambiente da casa espírita é maravilhoso, tem um padrão vibratório elevado, todos nós ali estamos com os pensamentos irmanados, né? Com o mesmo objetivo, as mesmas crenças, tentando aprender. Muito bem, aí eu ajo da forma correta, né? Aí eu sigo os ensinamentos de Jesus, aquilo que a doutrina espírita me diz, mas daí fora da casa espírita eu ajo de uma maneira diferente. Não dá, uma coisa tem que ser coerente com a outra, né? Aquilo que a gente fala, a gente tem que fazer, a gente tem que botar em prática. Só que aí surgem certos desafios, sim, né? Os desafios para os jovens, adolescentes e também para todos nós, para adultos também, de conciliar o espiritismo com a sua vida social. E nesse momento a gente tem que lidar com aquilo que o mundo nos oferece. Aí vem de novo a questão da inversão de valores, né? A gente vai dar um exemplo, assim, de uma situação do cotidiano, né? Que pode acontecer com qualquer pessoa. Tá lá no trânsito, né? Tá andando, daí daqui a pouco vem um carro e corta a tua frente. Aí a pessoa, ela, né, pode sair do carro, ir lá tirar satisfação, né, brigar com a pessoa por aquilo que ela fez, né, e falar assim, ah, não, porque eu não levo desaforo pra casa, eu não engulo sapo, né, eu não vou deixar as pessoas passarem por cima de mim. E essa pessoa que fala isso, né, que agiu dessa forma, que a gente sabe que tá errado, né, na doutrina espírita, ela é glorificada pela sociedade materialista. Então aí, ó, a inversão de valores, a sociedade transformando uma atitude ruim, né, numa coisa boa. E aí, se eu não faço nada, se a pessoa corta a minha frente, eu ainda penso, Senhor, que tu acompanhe essa pessoa, porque talvez ela não esteja num dia bom, que o anjo guardião dela, o espírito protetor, esteja com ela, para que não aconteça nada de mal para ela, né? E a gente deixa a situação passar. Ou se essa pessoa vem discutir com a gente e a gente não discute de volta, não devolve, não dá o troco na mesma moeda, essa pessoa que agiu dessa forma, né? Aí a gente lembra do ensinamento do Mestre Jesus, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Se a pessoa agiu dessa forma, ela pela sociedade vai ser ridicularizada pela maneira como ela agiu. Então aí, ó, a inversão de valores de novo, vai ser tratada como trouxa, né, como ingênua. E aí, de novo, né, transformando uma atitude daí boa em algo ruim, em algo pra gente ter vergonha, né, pra ser ridicularizado. Então a gente tem que ficar muito atento a essas questões, né, essa inversão de valores, principalmente, que a sociedade nos apresenta, né. E aí, este assunto é muito interessante da gente fazer uma relação com outra questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 642. Em que Kardec pergunta o seguinte: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? O Espírito responde: não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Então aí, se bastará não fazer o mal, a gente sabe que não. Não adianta só a gente não fazer o mal, a gente tem que fazer todo o bem que tá ao nosso alcance. E isso se aplica a essas situações da nossa vida, né? De novo, a gente volta na questão, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ok? Eu vou lá nas festas, né? Eu encho a cara, eu uso drogas, eu vivo a minha vida assim, não dou muita importância pro meu lado espiritual, né? Vou lá e vou vivendo a vida dessa forma, né? Com os prazeres aqui terrenos, essas felicidades momentâneas e efêmeras, né? Ok, eu não tô fazendo mal pra ninguém. Mas, será que eu tô ajudando as pessoas? Ali, nesse momento, eu preciso medir o que é mais importante. Poxa, se eu estiver gastando todo o meu tempo, né, indo nas festas lá, bebendo e fazendo esse tipo de coisa, não vai sobrar tempo para eu ajudar os outros, para eu olhar para dentro de mim e realizar a minha reforma íntima. E aí, nesse momento que a gente precisa botar na balança e pesar, né, o que vai ser maior
aos nossos olhos nessas situações. E aí, daqui a pouco, aquela pessoa ali que tá lá na casa espírita, tá engajada com os trabalhos, com a evangelização, as outras pessoas olhando de fora vão falar, nossa, que careta aquele lá. Só que a gente não pode dizer isso, porque talvez o sentido de aproveitar a vida, que para um é ir em festa e beber e fazer esse tipo de coisa, é diferente para o outro. E isso vai depender muito da nossa evolução espiritual, daquilo que a gente pesa mais, daquilo que a gente dá mais importância. Então aí tá a necessidade, né, da gente usar todas as ferramentas que a gente tem a nosso alcance pro bem. Eu tenho saúde, tenho as oportunidades, eu tenho como ir ajudar as pessoas, estender a mão, mas será que eu tô realmente fazendo isso? Aí de novo volta para aquele nosso exame de consciência, né, da gente ainda enfrentar esses desafios, né, e superá-los, disso da gente não cair nessa armadilha de comportamento de manada, né? Quando a gente se vê nessas situações, a gente entrar pela porta larga, né? Que é seguir esse caminho que a sociedade nos apresenta como correto, né? E deixar de lado aquilo que a gente aprende dentro da doutrina espírita. Esse ensinamento do Mestre Jesus, ele se aplica diretamente a esse assunto, né? A questão da porta larga e da porta estreita. Entrai pela porta estreita, né? Porque a porta larga é a porta da perdição. Aquela questão, a porta larga é o caminho mais fácil, né? Eu agir como todo mundo tá agindo. Só que depois, esse caminho, ele vai me trazer mais dor e mais sofrimento, mais amarguras. Agora, se eu entrar pela porta estreita, que é o caminho mais difícil, no qual eu vou ter que me comprometer, eu vou ter que abdicar de certas questões, vou ter que, né, me comprometer no sentido de realizar minha reforma íntima, me comprometer em me tornar uma pessoa melhor. Por mais difícil que pareça num primeiro momento esse caminho, porque não vai ser o da maioria, depois é aquele que vai me trazer mais felicidade. E a felicidade verdadeira, aquela que provém dos bens espirituais e não materiais, não dessas felicidades efêmeras aqui da terra, e sim das virtudes que a gente vai conquistar, das boas ações que a gente vai poder fazer e do nosso crescimento espiritual que vai vir diante da superação positiva das dificuldades e do vencimento desses desafios que são propostos para a gente todos os dias. E um fato muito importante que a gente tem que relacionar com essa questão, né, de conciliar o espiritismo com a nossa vida social é também a questão de dar o exemplo. Essa é a única e a melhor maneira da gente ensinar, né? A gente botar em prática. Então, não basta só a gente, lá na evangelização, escuta que a gente, né, não deve beber, não deve, né, fazer as coisas erradas. Aí ali a gente tem toda uma base, mas lá na nossa vida a gente fala isso para as pessoas, ah, não faz isso, não faz aquilo, mas a gente em certas ocasiões faz. Não adianta, a gente tem que dar o nosso exemplo e botar em prática, né? Por menor que esse exemplo possa parecer, podem ter muitas pessoas se espelhando nisso também. E uma outra questão ainda, a questão da pandemia, né, que é algo muito atual pelo qual todos nós estamos passando. Isso se relaciona também direto com a realidade do jovem, né? Essa coisa das festas e dos amigos, do contato social, que está sendo muito difícil. E a gente vê nesse momento, não só os adolescentes, mas todos nós, né, adultos, enfim, muitas pessoas não respeitando a questão da pandemia e a questão de que muitos familiares perderam, né, pessoas perderam entes queridos, não levaram a sério essa questão e por isso que todos estamos passando, né, o planeta inteiro. Então, ainda dá para usar como desculpa, né, ainda a questão da pandemia para cometer atitudes erradas. Poxa, olha o momento difícil pelo qual nós estamos passando, então não vai fazer diferença, né, se eu agir mal com as outras pessoas, se eu sair mal-humorado de casa e tratar todo mundo de qualquer jeito, porque, estamos na pandemia, né. Mas ao invés de usar isso como desculpa, a gente pode, mesmo em meio a essa dificuldade, a gente ser uma pessoa boa, a gente botar em prática aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia, dar esse exemplo, né, e não desistir ali. E outra, agora acabei de me lembrar de uma história que tem muito a ver com isso também, da gente, antes de cobrar das outras pessoas, a gente fazer na nossa vida, a gente botar em prática, que é uma historinha do Gandhi, né, que um dia uma mãe chegou com seu filho lá para Gandhi e pediu assim, Gandhi,
fala pro meu filho parar de comer açúcar, porque ele tá comendo muito açúcar. Aí Gandhi olhou para ela e falou assim, a senhora volta daqui a 2 semanas. Aí eles voltaram 2 semanas depois. Aí Gandhi olhou para a criança e falou, pare de comer açúcar. E a mãe ficou não entendeu muito a situação, né? Perguntou, nossa, mas se era só isso, por que não falou isso há 2 semanas atrás? Não teve que esperar 2 semanas para dizer isso para meu filho parar de comer açúcar. Aí Gandhi olhou para ela e disse, é que há 2 semanas atrás eu comi açúcar. Então aí, gente, tá a necessidade da gente mudar os nossos hábitos também, né? E não de a coisa ser só da boca para fora. A gente não pode simplesmente entrar dentro da doutrina espírita e a doutrina não entrar dentro de nós. No momento em que a gente internaliza isso, internaliza esses ensinamentos, essa questão da gente conciliar a evangelização com a nossa vida social, isso fica muito mais fácil, fica algo muito mais natural. E assim a gente passa a não entender mais o conceito ali, evangelização versus vida social, e sim evangelização e vida social com vida social. A gente passa a ligar uma coisa à outra. Então, gente, essa era a reflexão que eu gostaria de passar para vocês, para nós, na verdade. A gente aprendeu muito juntos hoje, né? E pra gente encerrar nossos trabalhos de hoje, então vamos fazer a nossa oração de encerramento. Fechando os nossos olhos e novamente elevando os pensamentos a Deus, nós agradecemos, Pai, pelo dia de hoje, por essas reflexões, por mais um dia de vida. A vida é esse maior dom que o Senhor nos deu e por mais uma oportunidade de estarmos aqui, corrigindo nossos erros, resgatando débitos e trabalhando, nos esforçando a cada dia para nos tornarmos pessoas melhores. Que nós possamos pensar nas pessoas que estejam passando por dificuldades, por provas na sua vida, e que se nós estamos passando por essas dificuldades, que a gente possa encará-las com a resignação positiva, transformando-as em bênçãos de crescimento. Mais uma vez agradecemos por esse momento abençoado, que todos nós estivemos com os pensamentos conectados, mesmo que virtualmente. E muito obrigada por esse aprendizado de hoje. Humildemente, nós pedimos permissão para encerrar nossos trabalhos. Que assim seja. Muito bem, gente, então eu queria agradecer de novo a presença de todos vocês, agradecer também o convite da casa que proporcionou esse momento que a gente teve hoje e, se Deus quiser e vai querer, nós nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!